Com esse momento da queda da Bolsa de Valores, as bolsas mundiais caindo, é um momento de ficar longe ou será que é um momento de oportunidades? Isso é que nós vamos ver nesse vídeo. Fique comigo até o final. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é a diferença entre investir e especular. O investimento é quando aquela pessoa ela tenha o interesse de comprar uma empresa, né, e se manter sócio daquela empresa ali enquanto essa empresa estiver trazendo algum tipo de benefício, algum tipo de lucro, né? Então você não vai querer comprar uma empresa que esteja dando prejuízos recorrentes. Então a primeira coisa para se pensar é que existe uma diferença muito grande entre comprar uma ação para investir e comprar uma ação para especular. O especulador é aquele investidor que ele pensa em comprar ou vender uma ação simplesmente pelo preço da cotação dela, cotação da ação no mercado. Ele pensa em comprar mais barato e vender mais caro, ou vender depois comprar. Então a ordem é irrelevante nesse aspecto. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é qual o tipo de investidor que você quer ser. Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado, né? Se você for aquele investidor que quer investir em empresas sólidas, empresas que você queira manter em carteira ali por muito mais tempo, existem alguns pontos relevantes que você precisa ter em mente, né? Você precisa avaliar os fundamentos da empresa. Nós temos aí dois tipos de análise, né? Temos a análise fundamentalista, que é aquela análise que você identifica alguns indicadores que vai te trazer algum tipo de segurança na hora de escolher a empresa para investir. Indicadores de rentabilidade, indicadores de liquidez, indicadores de endividamento da empresa, o valuation da empresa, o dividend yield da empresa, o quanto aquela empresa está pagando de dividendos. Então, são indicadores fundamentalistas que você pode estar avaliando para escolher aí a melhor empresa para se ter em carteira. Nós vamos avaliar aqui um site, né, um site que a gente pode coletar essas informações de forma gratuita, que você pode ter uma noção muito mais ampla com relação aí a escolher a empresa A ou a empresa B para investir. Já quando nós estamos tratando agora de investimento de forma especulativa, aí a análise fundamentalista ela fica um pouco em segundo plano, embora não necessariamente precise ser desprezada, né? Mas a análise mais relevante desse tipo de investimento, né, de especulação, seria a análise gráfica, né, conhecida também como análise técnica. Aí você vai encontrar outros indicadores, né, Fibonacci, zona de suporte, zona de resistência. Então são pontos que você pode encontrar ali, pivô de alta, pivô de baixa, para fazer esse tipo de análise. O foco principal desse vídeo aqui é demonstrar aqui alguns pontos importantes para você escolher a empresa, para você manter essa empresa em carteira, para você ser sócio dessa empresa por um tempo maior, né, e você conseguir angariar aí resultados positivos ao longo do tempo com essa empresa. Então vamos aqui na tela comigo, onde eu vou mostrar um site gratuito que você pode estar avaliando alguns indicadores fundamentalistas para fazer a escolha de uma empresa A ou empresa B com base nesses indicadores. Então vamos aqui. Esse é o site Fundamentos, é um site gratuito, né? Qualquer pessoa pode acessar, não precisa de cadastro, não precisa de nada, basta aqui digitar fundamentos.com.br. Aqui você pode escolher aqui, inserir o ticker da empresa que você quer avaliar. Vamos colocar aqui Petrobras, PETR4. Você pode escolher aqui uma empresa e aqui você vai encontrar alguns indicadores, né? Nós temos aqui indicadores fundamentalistas, né? LPA, que é o lucro por ação, VPA, que é o valor por ação da empresa, né? Nós temos aqui dados do balanço patrimonial, nós temos aqui as oscilações ao longo do tempo, aqui o PL, né, que é o preço sobre o lucro dela, dividend yield, o quanto tem sido pago aqui ao longo do ano. Isso aqui nós temos que analisar um ponto aqui que é importante, né? Valores muito altos, eles podem ser valores que não sejam recorrentes. Aí você tem que fazer essa análise aqui. Você pode verificar aqui, gráficos demonstrativos de resultado. Aqui nós podemos encontrar aqui algumas informações. Receita líquida, se a receita líquida é constante ao longo do tempo, né? As margens, se tem margens crescentes. Vamos aqui no indicador aqui, lucro líquido da empresa. Perceba que ao longo do tempo nós tivemos aqui,
para esse exemplo que eu estou pegando aqui, exemplo da Petrobras, nós temos aqui uma alta no período, né? Em 2015 ali teve um lucro líquido negativo, depois voltou a crescer. Você vê aqui que teve um período que não pagou dividendos, né? Essa parte mais verdezinha aqui, pela legenda, você pode ver que são os proventos que foram pagos aí pela Petrobras ao longo do tempo. Então nós temos aqui, ó, em 2021 até 2022, janeiro de 2022, nós tivemos aqui uma crescente aqui que destoa muito do histórico da empresa. Então isso é um fator que você pode estar avaliando. Vamos pegar aqui uma outra empresa aqui, vamos pegar a Eletrobras. Eletrobras, por exemplo. Da mesma forma aqui tem os indicadores fundamentalistas, né? Vou pegar aqui o gráfico que é demonstrativo de resultado da Eletrobras. Vamos ver o lucro líquido da empresa aqui ao longo do tempo. Você vê aqui que tem de janeiro de 2013 até janeiro de 2022. Né? Então temos aqui um período muito bom para fazer essa análise. Podemos ver aqui que teve um período de lucro negativo ao longo de muito tempo aqui. Depois voltou a crescer e ainda assim tem uma relação decrescente aqui desses lucros. Embora você pode perceber que a Eletrobras pagou mais dividendos, né? Nesses últimos balanços que foram divulgados, mas você pode avaliar aqui que não há uma recorrência. Isso é um ponto bastante interessante aqui. Vamos olhar aqui, buscar por empresas. Uma outra opção aqui que você pode estar utilizando desse site aqui, Fundamentos. Não precisa colocar nenhuma métrica aqui não, coloca diretamente em buscar. Daqui ele vai demonstrar que todas as empresas constantes aqui no índice do Bovespa. E aqui você pode filtrar pelo indicador que você queira. Aqui, vamos pegar aqui, ó, Dividend Yield. Clicando aqui, nós vamos colocar em ordem decrescente. Podemos ver aqui que o Dividend Yield da SEB, né, que é a Companhia Energética de Brasília, pagou 131% no ano. Né? Você vê aqui que tem valores absurdamente altos. O que nós temos que analisar aqui? Primeiramente, se é um valor recorrente, se ao longo do tempo a empresa veio pagando dividendos de forma recorrente, de forma constante, se houve um crescimento desse dividendo, ou se esse dividendo que está muito alto é um dividendo extraordinário, de um período específico. Porque se ele for extraordinário, é muito provável que nos próximos anos não vai pagar essa mesma quantidade de dividendos. Então vamos avaliar aqui o histórico dela, clicando aqui sobre o ticker da empresa. Nós vamos chegar nessa tela. Podemos ver aqui gráficos demonstrativos de resultado. Vamos avaliar aqui o lucro líquido da empresa. Lucro líquido. Perceba que nos últimos aqui 10 anos, o lucro líquido foi muito baixo. Alguns períodos aqui negativo, muito baixo. Aí quando chegou aqui em 2021, 2022, você vê que há um estouro aqui com relação ao lucro líquido e um pagamento exorbitante aqui de dividendos. Perceba que não há recorrência. Isso pode ter acontecido por diversos motivos. Pode ser a venda de ativos da empresa, pode estar utilizando a receita gerada pela venda de ativos ali para distribuir dividendos extraordinários para os acionistas. Então são pontos aí que não serão recorrentes, muito provavelmente não vai perdurar aí ao longo do tempo. Então tem que ficar atento com relação a esses indicadores. E aqui a gente já levanta um outro aspecto, né? Então temos aqui o aspecto de quando comprar uma empresa, né, que você vai comprar aquela empresa que está gerando lucro, o lucro é recorrente ao longo do tempo, né, existe uma constância. Como você, como sócio, vai querer investir em empresas que paguem bons retornos, bons dividendos, juros sobre o capital próprio. Então são métricas que você pode estar utilizando na hora de escolher a empresa para comprar, para você ter em carteira para o médio e para o longo prazo. E quando se desfazer dessas empresas, um ponto relevante é quando ela deixar de pagar dividendos, né? Quando a cotação dessa empresa ficar muito alta. Um ponto interessante aqui, que o dividend yield é a relação do quanto aquela empresa paga de dividendos, né, em relação ao valor da cotação da ação. Então vamos supor que a cotação da ação esteja em R$10. Ela pagou R$1 por ação de dividend yield. Então a relação de 1 dividido por 10 vai ser de 10%, né, 0,1. Então essa empresa que pagou agora 10% de dividend yield no ano, se essa cotação lá subir muito e se mantiver aí o valor do dividend yield ali de R$1 ali ao longo do ano,
Então, consequentemente, o valor do dividend yield dela vai cair, né? Porque você vai ter uma cotação maior e pagando o mesmo valor de R$ 1 por ação. Então, R$ 1 dividido por uma cotação maior, acima de R$ 10, o dividend yield acaba sendo menor. Então, você pode estar utilizando como parâmetro um valor especificado ali de dividend yield por ano para que você mantenha aquela ação ali em carteira. Então, enquanto a empresa estiver gerando lucro, estiver trazendo bons resultados, estiver crescente ao longo do tempo, o valor pelo valor patrimonial estiver um valor atrativo, tipo abaixo de 1, a depender do segmento, obviamente, você pode avaliar que a empresa está descontada. Aquelas empresas que estão sendo negociadas a múltiplos muito altos, né? Empresa de varejo, por exemplo, empresa que esteja negociada aí 30, 40, 50, 100, 200 vezes o preço sobre o lucro dela, o lucro que ela gera é muito pequeno em relação ao valor da cotação da ação, pode ser um indicativo de que aquela empresa está sobreavaliada, então é uma empresa mais sensível ao momento de crise. Então, voltando àquela pergunta inicial, será que o momento é de comprar? Será que o momento é de ficar de fora da renda variável? Então, é a partir dessas análises que você vai avaliar se aquela empresa ela caiu tanto a ponto de fazer com que a cotação dela esteja atrativa, né, em relação ao valor patrimonial dela ou em relação ao que ela gera de lucro para o investidor, e aí fazer uma análise de aporte de mais recursos nessas empresas, né? Ou então, se ela não tiver tão atrativa com relação a esses indicadores, se desfazer dessas empresas e procurar empresas que estejam mais atrativas para aquele momento. Então, aqui fica uma nova análise, né? O rebalanceamento de carteira, de mês em mês ali estão avaliando aquelas empresas ali que você tem em carteira para identificar quais empresas serão mantidas em carteira, quais empresas irão sair, deixaram de ser atrativas. Então, esses são pontos relevantes, pontos importantes aí para estar escolhendo as empresas e mantendo essas empresas em carteira. Agora, se você é aquele tipo de investidor que quer apenas especular no valor da ação, aí eu vou deixar algumas dicas para você. Estamos vivendo um período de guerra, um período de turbulência macroeconômica aí no mundo inteiro, né? Causada aí pelas altas taxas de inflação provocada pela Covid, guerra aí da Ucrânia com a Rússia. Nós temos aqui no Brasil um cenário eleitoral, onde temos aí presidentes de extrema esquerda e extrema direita com valores bastante expressivos aí nas pesquisas. Então, todos esses fatores, eles geram uma grande oscilação na Bolsa de Valores. Podemos ver aqui que tem empresas que têm caído 70%, 80% ao longo aí do ano. Então, são momentos em que possa ser que abra grandes oportunidades. Você pode estar comprando empresas bastante descontadas, porque no momento em que essa turbulência toda passar, essas empresas podem retomar. E aí a escolha de uma empresa sólida, uma empresa boa, ela vai definir o quão mais rápido ela vai recuperar todo aquele valor na cotação ali que foi perdido ao longo dessa crise. Então, se você é aquele investidor que está pensando mais em especular o valor da cotação ali para fazer um trade, comprar e vender, então esse é um momento bastante interessante também por conta da alta volatilidade. Então, essa questão de escolher empresas boas, elas não necessariamente precisam estar desatreladas de fazer um bom trade, de comprar aquelas empresas para comprar e vender no curto prazo. Então, vocês podem estar utilizando da análise fundamentalista, da análise técnica, análise gráfica, né, para escolher essas empresas, tanto para comprar para o médio e longo prazo, ou comprar para fazer especulação ali, fazer um trade. Então, fica essa dica para vocês. Aproveita, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo para mais pessoas aí, deixa o seu joinha. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui mostrando como compra, como vende diretamente no home broker da corretora, já deixa o comentário aqui embaixo. O que você achou, quais as outras opções aí de vídeos para a gente estar analisando aqui. E até o nosso próximo encontro.